Você já reparou como algumas pessoas recebem a comunhão de joelhos? Você já se perguntou por que fazem isso? O que acontece de diferente no mundo espiritual? Mas há algo que a maioria dos católicos não sabe. Algo extraordinário acontece quando você se ajoelha para receber Jesus Eucarístico. Algo que Santa Francisca Romana viu com os próprios olhos espirituais. Algo que muda completamente o que acontece naquele momento sagrado. Durante 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Foi arrebatada em êxtase dezenas de vezes. Contemplou os mistérios da Eucaristia de forma tão profunda que seu confessor precisou documentar cada palavra, cada detalhe. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações sobre a Eucaristia ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos. Longe dos fiéis, até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos podem transformar para sempre como você recebe Jesus na comunhão. Literalmente. E a 10ª revelação, essa vai te fazer repensar completamente se você deve ou não se ajoelhar para comungar. Escreva nos comentários: Jesus Eucarístico, aumenta minha reverência. Se ainda não é inscrito, junte-se a nós agora. Aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Ative o sininho porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Revelação 1. O que realmente acontece no céu quando alguém se ajoelha para comungar. Prepare-se, porque o que Santa Francisca viu sobre o momento em que alguém se ajoelha para receber a Eucaristia vai mudar para sempre como você vê esse gesto. A maioria dos católicos pensa que ajoelhar-se é apenas uma questão de tradição, de costume, de preferência pessoal. Não é. Era 15 de agosto de 1432, festa da Assunção de Nossa Senhora. Francisca estava na igreja de Santa Maria in Trastevere, em Roma. Havia acabado de receber a Sagrada Comunhão, como sempre, de joelhos. Naquele momento, foi arrebatada em êxtase profundo. Seu corpo permaneceu imóvel diante do altar. Sua face brilhava com luz sobrenatural. Os fiéis ao redor perceberam que algo extraordinário estava acontecendo. Francisca não se movia. Apenas lágrimas desciam de seus olhos fechados. O êxtase durou mais de 1 hora. Quando voltou a si, seu confessor, o padre Giovanni Mattiotti, obediente guardião de cada visão, perguntou o que havia contemplado. E ela descreveu o indescritível. Meu espírito foi conduzido para o céu, disse ela. Vi nosso Senhor Jesus Cristo em sua humanidade glorificada. As sagradas brilhavam como sóis. Ao seu redor, multidões incontáveis de anjos em adoração perpétua. Mas então ela viu algo que a deixou tremendo. Viu 2 almas na terra recebendo a comunhão exatamente no mesmo momento. Uma recebia de pé, nas mãos, outra recebia de joelhos, na boca. E o que aconteceu no céu foi completamente diferente. Quando a primeira alma recebeu de pé, Francisca viu anjos descerem. Trouxeram graças. Luz divina envolveu aquela pessoa. Foi belo, foi sagrado. Jesus estava presente naquela hóstia completamente. Mas quando a segunda alma se ajoelhou para receber, o céu inteiro reagiu de forma diferente. Os anjos não apenas desceram, eles se prostraram primeiro. Francisca viu que no momento exato em que aquela pessoa dobrou os joelhos diante da Eucaristia, todos os anjos que desciam com graças pararam no ar e se ajoelharam também, como se estivessem dizendo: esta alma compreende quem está recebendo. E então, Jesus olhou para aquela pessoa com ternura ainda maior. Francisca ouviu as palavras que o Salvador dirigiu aos anjos. Esta alma me reconhece como Senhor. Me adora como Deus, me recebe como Rei. Derramai sobre ela graças mais abundantes. E ela viu raios de luz mais intensos, mais luminosos, mais poderosos descendo do coração de Cristo sobre aquela alma que havia se ajoelhado. O arcanjo Rafael, que sempre acompanhava Francisca, explicou:
Quando alguém se ajoelha para receber a Eucaristia, não está apenas fazendo um gesto de humildade, está professando fé na presença real. Está declarando que aquela hóstia não é pão comum, mas é Deus feito alimento. E o céu responde a essa fé. Francisca viu que as graças derramadas sobre quem comunga de joelhos eram visivelmente mais intensas. Não porque Deus ame menos quem recebe de pé. Jesus está completamente presente em ambos os casos. O sacramento é válido. A graça é real. Mas porque a postura de joelhos expressa uma fé mais profunda, uma adoração mais completa, uma humildade mais radical. E Deus recompensa a fé. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 28. Mulher, grande é a tua fé. Faça-se conforme queres. Jesus sempre responde à fé. Sempre derrama mais graças sobre quem crê mais profundamente. E ajoelhar-se diante da Eucaristia é o ato de fé mais radical que você pode fazer naquele momento. Você está dizendo com o corpo inteiro: eu creio que você é Deus. Eu me prostro diante de você como os magos se prostraram em Belém, como os apóstolos se prostraram no Monte Tabor, como os anjos se prostram no céu eternamente. Francisca viu outra coisa extraordinária. Viu que quando alguém se ajoelha para comungar, os demônios que estão ao redor daquela pessoa recuam ainda mais, fogem, gritam, cobrem os olhos, porque não suportam ver um ser humano adorando Jesus na Eucaristia da forma como eles, demônios, foram criados para adorar e se recusaram. Cada vez que você se ajoelha diante da Eucaristia, está esfregando na face de Satanás a derrota dele. Está mostrando que você escolheu fazer o que ele se recusou a fazer, adorar. Isso atormenta o inferno de forma indescritível. O que isso significa que da próxima vez que você for comungar, você tem uma escolha. Você pode receber de pé, que é permitido e válido, ou pode se ajoelhar e com esse gesto simples, atrair graças ainda maiores do céu. Não é obrigatório, não é pecado receber de pé. Mas se você quer o máximo de graças possíveis naquele momento, se você quer que os anjos se prostrem com você, você quer que Jesus derrame luz ainda mais intensa sobre sua alma, se você quer atormentar os demônios ao máximo, ajoelhe-se, mas prepare-se para a segunda revelação, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Revelação 2. Porque tantos santos recebiam a comunhão de joelhos e choravam. Você já reparou nas pinturas antigas dos santos comungando? A maioria está de joelhos. E muitos estão chorando. Por quê? Porque eles viam algo que a maioria dos católicos hoje não vê mais. Em outubro de 1432, Francisca teve outra visão durante a missa. Desta vez, ela viu o que acontece dentro da alma de quem comunga de joelhos. Viu a alma de um homem que se aproximou do altar e se ajoelhou, abriu a boca, recebeu a hóstia. E naquele instante, Francisca viu o interior daquela alma. Era como um santuário interior. E quando a hóstia entrou, ela viu Jesus entrar naquele templo como um rei entra em seu palácio. Mas havia uma diferença crucial. Quando a pessoa estava de joelhos, Francisca viu que esse templo interior tinha as portas escancaradas, totalmente abertas, nada bloqueando a entrada de Jesus. Ela viu que a humildade física de estar de joelhos abria a humildade espiritual da alma. E essa humildade espiritual permitia que Jesus entrasse mais profundamente, caminhasse mais livremente, tocasse mais partes daquele interior. O arcanjo explicou: a postura do corpo influencia a postura da alma. Quando o corpo se humilha, a alma se abre, Jesus penetra mais fundo. Francisca viu que nos santos essa abertura era total. Viu São Francisco de Assis recebendo a comunhão. Ele sempre se ajoelhava. E no momento da comunhão, Francisca viu que a alma de Francisco estava tão aberta, tão transparente, tão humilde, que Jesus não apenas entrava, Jesus inundava.
Era como se Jesus encontrasse espaço infinito dentro daquela alma humilde e preenchesse cada canto, cada sombra, cada vazio. Por isso Francisco chorava, não de tristeza, de alegria transbordante, de amor que não cabia no peito. Francisca viu Santa Clara recebendo a Eucaristia, de joelhos, sempre de joelhos, e viu que Clara, em sua humildade profunda, recebia Jesus de forma tão íntima, que era como se ela desaparecesse e só Jesus permanecesse. Como se Clara deixasse de existir por alguns minutos e só Cristo vivesse nela. Por isso, ela também chorava. E Francisca compreendeu uma verdade que mudou sua própria vida. Os santos choravam não porque eram mais santos, choravam porque eram mais humildes, e sendo mais humildes, recebiam Jesus mais profundamente. E recebendo Jesus mais profundamente, experimentavam alegria e amor que o coração humano mal consegue conter. As lágrimas eram o transbordamento da graça, e a postura de joelhos era a porta de entrada para essa humildade. Francisca viu também o contrário. Viu almas que recebiam a comunhão de pé, mas com coração orgulhoso. E nessas almas, Jesus entrava sim, estava presente sim, mas era como se entrasse em um templo com portas semicerradas. Havia barreiras, havia resistências, havia paredes que o orgulho havia construído. Jesus respeitava essas paredes, não as derrubava à força. Permanecia onde era bem-vindo, mas não podia inundar, não podia preencher, não podia transformar completamente, e essas pessoas saíam da comunhão iguais, não transformadas, não inflamadas, não cheias, vazias. O que isso nos ensina? Ensina que ajoelhar-se não é apenas tradição, é sabedoria espiritual. É colocar o corpo na postura que ajuda a alma a se abrir. É usar a matéria para facilitar o espírito. É humilhar-se fisicamente para se humilhar espiritualmente, porque somos corpo e alma, e o corpo influencia a alma. Quando você se ajoelha, você está dizendo para a sua própria alma: seja pequena, seja humilde, seja receptiva. Deixe Jesus entrar completamente, e sua alma obedece. Por isso os santos se ajoelhavam. Por isso choravam, por isso saíam da missa transformados, inflamados, transbordantes. Eles sabiam o segredo. Humildade atrai graça, e ajoelhar-se é humildade em ação. Da próxima vez que você for comungar, experimente. Ajoelhe-se se puder, mesmo que outros estejam de pé, mesmo que pareça estranho. Ajoelhe-se, abra a boca, receba Jesus e peça: Senhor, que meu corpo ajoelhado abra minha alma. Que minha humildade física gere humildade espiritual. Que você entre em mim completamente, sem barreiras, sem resistências, sem orgulho. Transforme-me e observe o que acontece nos dias seguintes. Você vai notar. A comunhão será diferente, mais profunda, mais real, mais transformadora, porque você se humilhou. E Deus exalta os humildes. Mas prepare-se, porque a terceira revelação vai te mostrar o que acontece no inferno quando você se ajoelha para comungar. Revelação 3. O tormento dos demônios quando veem alguém de joelhos diante da Eucaristia. Esta revelação é perturbadora, mas necessária, porque entender o ódio do inferno pela Eucaristia vai fazer você valorizar ainda mais esse sacramento. Em janeiro de 1433, Francisca foi arrebatada em uma visão terrível. Viu o inferno. Seu confessor documentou. Ela viu os abismos de fogo, ouviu os gritos dos condenados, contemplou as hierarquias demoníacas em seus tormentos. Mas o que mais a impressionou foi o que aconteceu quando, simultaneamente a essa visão do inferno, ela viu na terra uma pessoa se ajoelhando para receber a comunhão. O inferno inteiro reagiu. Francisca viu Lúcifer, o príncipe das trevas, no fundo do inferno inferior. Ele estava em tormentos indescritíveis. Mas no momento em que aquela alma na terra se ajoelhou diante da Eucaristia, Lúcifer urrou de dor ainda maior.
Era como se o fogo que o queimava se intensificasse 1000 vezes. Francisca viu que todos os demônios ao redor dele também gritaram, cobriram os olhos, tentaram fugir, mas não podiam. Estavam presos, condenados a ver. E o arcanjo Rafael explicou a Francisca por quê. Lúcifer e todos os anjos caídos foram criados para adorar a Deus. Mas quando Deus revelou que se faria homem, que desceria, que se humilharia, eles se recusaram a adorar. Não servimos a um Deus que se humilha, disseram. Não nos ajoelharemos diante de um Deus feito carne. E por essa recusa caíram. Agora, cada vez que um ser humano se ajoelha diante da Eucaristia, diante de Deus feito pão, está fazendo exatamente o que eles se recusaram a fazer. Está adorando o Deus humilde. Está se prostrando diante do Deus feito pequeno. Está reconhecendo que a grandeza verdadeira está na humildade divina. E isso atormenta Lúcifer de forma que nenhum fogo do inferno consegue atormentar, porque é a prova de que ele estava errado. É a evidência de que humanos, inferiores aos anjos em natureza, são superiores aos demônios em humildade e sabedoria. É a derrota esfregada na cara dele eternamente. Francisca viu mais. Viu que cada pessoa que se ajoelha diante da Eucaristia adiciona peso às cadeias dos demônios. Aumenta seus tormentos. Limita ainda mais seus poderes. Viu que quando alguém comunga de joelhos, os demônios que estavam ao redor daquela pessoa são obrigados a recuar não apenas alguns passos, mas léguas espirituais. Eles não conseguem se aproximar por dias depois, porque a humildade de joelhos diante da Eucaristia cria uma barreira que eles não podem atravessar, uma muralha de luz, uma fortaleza de graça. Francisca viu uma alma em particular que comungava de joelhos diariamente e viu que ao redor dessa pessoa havia como um círculo de fogo espiritual. Nenhum demônio conseguia entrar. Tentavam, gritavam, mas eram repelidos violentamente. E ouvi um demônio gritar: maldita humildade, maldita adoração. Se ela continuar assim, nunca conseguiremos tocá-la. Isso é extraordinário. Significa que quando você se ajoelha para comungar, não está apenas recebendo graças, está lutando, está guerreando, está ferindo o inimigo de forma que nenhuma arma material conseguiria ferir. Você está usando a humildade como espada e o inferno treme. São Tiago escreveu em sua carta, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ajoelhar-se diante da Eucaristia é submeter-se a Deus da forma mais visível. E quando você se submete a Deus, automaticamente está resistindo ao diabo. Ele não tem escolha, tem que fugir. Francisca viu que grande parte dos fiéis que comungam de pé não percebe, mas demônios permanecem perto. Não porque o sacramento seja menos válido, mas porque falta a humildade que expulsa. Jesus está lá, plenamente. Mas a alma não se abriu completamente. O orgulho sutil permanece. E onde há orgulho, o demônio encontra brecha. Não estou dizendo que receber de pé é pecado. Não é. Mas estou dizendo que receber de joelhos é arma de guerra. É declaração de batalha contra o inferno. É golpe mortal no orgulho satânico. É vitória espiritual. E você escolhe. Toda vez que vai comungar, você escolhe. Quer apenas receber Jesus? Receba de pé. Ele virá. Ele estará lá. Quer receber Jesus e simultaneamente destruir as fortalezas do inimigo? Ajoelhe-se e veja o inferno recuar. Antes de continuar, preciso pedir algo importante. Se estas revelações estão abrindo seus olhos, deixe seu like agora. Não por mim, mas porque isso ajuda outras almas a descobrirem estas verdades. Cada like é uma alma a mais que pode aprender a comungar com mais frutos. Cada compartilhamento é uma vitória contra o esquecimento dessas verdades. Senhor, aumenta minha humildade. E se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho.
Aqui você encontrará mais revelações que podem transformar sua vida espiritual. Agora vamos para a quarta revelação, e essa vai te mostrar quanto tempo você deve permanecer de joelhos após receber a comunhão. Revelação 4. Quanto tempo você deve ficar de joelhos após comungar? A maioria dos católicos comungam, voltam para o banco e imediatamente se sentam. Alguns nem se ajoelham depois, mas Santa Francisca viu o que acontece no mundo espiritual nos minutos após a comunhão. E o que ela viu vai te fazer repensar completamente como você age depois de receber Jesus. Em março de 1433, durante a missa, Francisca recebeu a comunhão, como sempre, de joelhos, e permaneceu de joelhos após receber. Naquele momento teve uma visão interior do que estava acontecendo em sua própria alma. Viu que Jesus estava nela, presente, real, mas não estava parado. Jesus estava caminhando pelos corredores de sua alma, visitando cada cômodo, tocando cada ferida, iluminando cada sombra, curando cada memória, abençoando cada desejo. Era como se Jesus tivesse 15 minutos para trabalhar intensamente nela, e ele usava cada segundo, mas ela percebeu algo crucial. Enquanto permanecia de joelhos, em adoração interior, Jesus trabalhava livremente, sem obstáculos, sem distrações. Ela estava completamente disponível, mas em outra visão, dias depois, ela viu uma alma diferente. Essa alma comungou, voltou para o banco, sentou-se imediatamente, pegou o folheto da missa, começou a pensar em outras coisas, e Francisca viu que Jesus, dentro daquela alma, parou. Não porque quis, mas porque a alma não estava mais receptiva. Estava distraída, ocupada, mentalmente ausente. Jesus permanecia presente fisicamente. As espécies eucarísticas ainda existiam, mas a alma havia fechado as portas interiores. E Jesus, respeitando o livre-arbítrio, não forçava a entrada. Aguardava, esperava, mas os 15 minutos preciosos eram desperdiçados. O arcanjo Rafael explicou a Francisca: os minutos após a comunhão são os mais preciosos da vida de um católico. É quando Jesus está fisicamente presente no corpo. É quando ele pode trabalhar mais intensamente na alma. É quando as graças fluem com mais abundância. Mas essas graças só fluem se a alma se receptiva. E permanecer de joelhos é a melhor forma de manter a alma receptiva. Por quê? Porque a postura de joelhos mantém a mente na atitude de adoração. Lembra o corpo de que Jesus está ali. Impede a distração, protege o recolhimento interior. Francisca viu nos santos que eles permaneciam de joelhos por pelo menos 15 minutos após comungar. Alguns 30 minutos, alguns a missa inteira. E viu que quanto mais tempo permaneciam de joelhos, mais trabalho Jesus conseguia fazer neles. Viu São Domingos permanecer prostrado após a comunhão por 1 hora. E nessa hora, Jesus curou nele feridas de décadas, libertou memórias dolorosas, fortaleceu virtudes, plantou desejos santos. 1 hora de joelhos após comungar valia mais do que anos de oração comum, porque Jesus estava lá, fisicamente, trabalhando. Viu Santa Catarina de Sena permanecer imóvel após comungar, de joelhos, mãos postas, olhos fechados, por 20, 30, 40 minutos. E nesse tempo, Jesus transformava Catarina, dia após dia, comunhão após comunhão, até que ela se tornasse a mística, a doutora, a santa que conhecemos. A transformação não acontecia durante anos de penitências. Acontecia nos minutos após cada comunhão, quando ela permanecia de joelhos, disponível, receptiva. O que isso significa para você? Significa que da próxima vez que você comungar, não se levante imediatamente. Permaneça de joelhos, feche os olhos, esqueça o mundo ao redor, esqueça o folheto, esqueça o celular, esqueça os pensamentos, apenas fique ali e diga interiormente: Senhor, você está em mim agora, faça o que quiser.
Cure o que precisar, toque onde doer, ilumine o que estiver escuro, transforme-me, estou aqui, disponível, receptiva, seu, e permaneça assim por pelo menos 15 minutos. Nos primeiros dias vai parecer longo, sua mente vai devagar, seus joelhos vão doer, você vai querer se levantar. Resista, permaneça, mesmo com distrações, mesmo com desconforto, porque Jesus está trabalhando, mesmo que você não sinta nada, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Ele está lá, curando, santificando, transformando. E se você fizer isso consistentemente, comunhão após comunhão, semana após semana, em poucos meses você vai notar mudanças em você que anos de esforço próprio não conseguiram produzir. Paciência sobrenatural, caridade inesperada, pureza crescente, paz profunda. De onde vêm essas mudanças? Dos 15 minutos de joelhos após cada comunhão, quando você deixou Jesus trabalhar livremente em você. Esta é a sabedoria esquecida dos santos. Esta é a arma secreta da santidade. Não é mais sacrifício, é simplesmente permanecer de joelhos após comungar, deixando Jesus fazer o trabalho. Você quer santidade? Ajoelhe-se após comungar e permaneça, simples assim. Mas prepare-se para a quinta revelação, porque agora vamos entrar no mistério mais profundo, o que significa receber a hóstia na boca ao invés de na mão. Revelação 5. Por que receber na boca é diferente de receber na mão? Esta é uma das questões mais debatidas entre católicos hoje. Alguns defendem a comunhão na mão, outros defendem apenas na boca, mas o que Santa Francisca viu vai além do debate, vai direto ao coração do mistério eucarístico. Em maio de 1400, durante uma missa solene, Francisca teve uma visão dupla. Viu duas almas recebendo a comunhão ao mesmo tempo, ambas de joelhos. Uma recebeu na mão, outra recebeu na boca. E o que aconteceu foi diferente. Quando a primeira pessoa recebeu a hóstia na mão, Francisca viu que ela olhou para a hóstia, contemplou, então a levou à boca. E nesse breve momento entre receber e consumir, Francisca viu algo inesperado. Viu que a pessoa, sem querer, sem perceber, teve um pensamento: estou segurando Deus nas minhas mãos. Era um pensamento de admiração, de fé, mas também havia algo sutil misturado ali. Uma pequena nota de orgulho, imperceptível, quase invisível, mas real. Minhas mãos tocam Deus, eu sou digno de segurar o Criador. Não era orgulho grosseiro, não era pecado mortal, mas era uma semente, uma rachadura, uma brecha. E Francisca viu que os demônios ao redor perceberam essa brecha, não podiam entrar. A graça eucarística era muito forte, mas registraram, anotaram, guardaram para usar depois. Quando a segunda pessoa recebeu a hóstia na boca, foi diferente. Ela se ajoelhou, abriu a boca, fechou os olhos, esperou. E o padre colocou a hóstia diretamente em sua língua. Francisca viu que essa pessoa não teve chance de pensar: eu estou segurando, porque não segurou, apenas recebeu. Era pura passividade, pura receptividade, pura dependência, como um bebê abrindo a boca para a mãe colocar alimento, sem autonomia, sem controle, apenas confiança. E nessa postura de dependência total, Francisca viu que não havia brecha alguma para o orgulho. Era humildade pura, e as graças que desceram sobre essa segunda pessoa foram visivelmente mais intensas, mais puras, sem obstáculo. O arcanjo Rafael explicou: receber na boca é o gesto mais antigo da Igreja. É o gesto que expressa melhor a relação entre Deus e o homem. Deus dá, o homem recebe. Deus alimenta, o homem abre a boca e espera. Receber na mão, explicou o arcanjo, não é inválido, não é errado. Pode ser feito com fé e devoção, mas tem um risco maior.
O risco do orgulho sutil, o risco de pensar, mesmo inconscientemente, que somos dignos de tocar Deus com nossas próprias mãos. E não somos. Nenhum de nós é digno, nem o Papa, nem os santos, ninguém. Como o centurião disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 8, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei curado. Não sou digno. Estas devem ser as palavras gravadas no coração de quem comunga. Não sou digno, nunca serei digno. Mas você vem mesmo assim por pura misericórdia e receber na boca expressa isso perfeitamente. Francisca viu que nos primeiros séculos da igreja ninguém tocava a hóstia com as mãos, exceto o sacerdote. Por quê? Por respeito, por reverência, por consciência da indignidade. Os fiéis se ajoelhavam, abriam a boca, e o bispo ou o padre colocava o corpo de Cristo diretamente na língua. Era ritual de dependência, de humildade, de fé. Com o tempo, a prática da comunhão na mão foi reintroduzida, com boas intenções, para enfatizar a dignidade do batizado, para mostrar que o povo de Deus pode se aproximar. Mas Francisca viu que essa mudança trouxe também uma perda. A perda da consciência profunda da transcendência de Deus, a perda do tremor sagrado diante do mistério, a perda da humildade radical. Muitos católicos hoje recebem a Eucaristia como quem recebe um pedaço de pão qualquer. Pegam, olham, mastigam, sem reverência, sem consciência. Isso não acontecia quando todos recebiam na boca de joelhos. A postura forçava a reverência, lembrava a santidade, protegia o mistério. O que fazer então? Se você pode escolher, escolha receber na boca, de joelhos se possível, não por obrigação, não por legalismo, mas por amor, por desejo de humildade máxima, por vontade de receber Jesus da forma mais pura possível. Se por algum motivo você recebe na mão, faça-o com cuidado extremo. Olhe para a hóstia em suas mãos e diga interiormente, não sou digno de te tocar, perdoa minha indignidade. E leve imediatamente à boca. Não fique olhando, não fique pensando, consuma rapidamente e com reverência. Depois, verifique se não ficou nenhum fragmento em suas mãos. A Igreja ensina que mesmo os menores fragmentos da hóstia contêm Cristo totalmente. Não deixe nada cair, não deixe nada para trás. Francisca viu fragmentos da Eucaristia caídos no chão e viu anjos chorando. Chorando porque o corpo de Cristo estava sendo pisado, desprezado, esquecido. Isso não pode acontecer. Seja na boca ou mão, a Eucaristia exige reverência total, cuidado total, amor total. Mas se você quer o caminho mais seguro, o caminho mais humilde, o caminho mais tradicional, receba na boca, de joelhos, e sua alma agradecerá, hoje e na eternidade. Agora vamos para a sexta revelação, e esta vai te mostrar o que acontece quando você comunga de joelhos, estando em pecado venial. Revelação 6. As chamas purificadoras que descem quando você comunga de joelhos em estado de graça. Há uma diferença enorme entre comungar em pecado mortal e comungar em pecado venial. Comungar em pecado mortal é sacrilégio, é condenação. Nunca faça isso. Nunca. Se você está em pecado mortal, confesse-se primeiro. Não importa a vergonha, não importa a dificuldade. Confesse. Depois, comungue. Mas e se você está em estado de graça, mas com pequenos pecados veniais, pequenas faltas, imperfeições? A maioria dos católicos vive assim, não em pecado mortal, mas também não em pureza total. O que acontece quando você comunga nessa condição? Santa Francisca viu. Em junho de 1403, ela teve uma visão de uma alma que comungou de joelhos, estando em estado de graça, mas com vários pecados veniais não confessados, e viu algo extraordinário. No momento em que a hóstia tocou a língua daquela pessoa, Francisca viu chamas descendo do céu. Não chamas de fogo comum, chamas de luz,
chamas purificadoras. Eram como raios de fogo divino que entravam na alma daquela pessoa e começavam a queimar as imperfeições. Francisca viu que cada pecado venial era como uma mancha escura na alma, e as chamas tocavam cada mancha, queimavam, purificavam, limpavam. Era doloroso? Sim, espiritualmente. A alma sentia como se estivesse sendo raspada, esfregada, lavada com força. Mas era também aliviante, porque aquelas manchas estavam causando peso, estavam bloqueando graça, estavam impedindo intimidade com Deus. E agora eram removidas. O arcanjo Rafael explicou: cada comunhão digna tem poder purificador. Queima pecados veniais, apaga pequenas faltas, purifica a alma como o fogo purifica o ouro. Mas Francisca viu que a intensidade dessa purificação dependia de duas coisas. Primeiro, do estado de humildade da pessoa. Quanto mais humilde, mais profunda a purificação. E estar de joelhos é sinal visível de humildade. Francisca viu que as chamas desciam com mais força sobre quem comungava de joelhos, porque a postura de joelhos demonstrava reconhecimento da própria indignidade. E Deus purifica com mais intensidade quem reconhece precisar de purificação. Segundo, da frequência da comunhão. Quanto mais a pessoa comungava, mais as chamas tinham oportunidade de trabalhar. Francisca viu uma alma que comungava diariamente, sempre de joelhos. E viu que, dia após comunhão, as chamas iam clareando aquela alma. Manchas antigas, de anos atrás, iam sumindo. Tendências más iam enfraquecendo. Apegos desordenados iam sendo cortados. Até que, após meses de comunhão diária de joelhos, aquela alma estava quase totalmente limpa, brilhante, pura, e tudo isso sem penitências extraordinárias, sem jejuns extremos, apenas pela comunhão diária, recebida de joelhos com humildade. Esta é a arma secreta dos santos para a purificação rápida. Eles sabiam que cada comunhão digna purifica, então comungavam o máximo possível. Diariamente se podiam, sempre de joelhos, sempre com o coração mais humilde possível. E em poucos anos alcançavam pureza que outros levavam décadas para alcançar, porque deixavam as chamas eucarísticas trabalharem neles. Francisca viu também o que acontece quando alguém comunga de pé, com o coração distraído. As chamas ainda desciam. Jesus estava presente, mas as chamas eram mais fracas, menos intensas, menos eficazes, porque a falta de humildade e de atenção criava resistência, e essa resistência bloqueava parcialmente o trabalho purificador. A pessoa saía da comunhão quase igual. As manchas permaneciam, os pecados veniais continuavam. Nada mudava. Desperdício. Desperdício terrível de uma graça extraordinária. Como está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade, e a Eucaristia é o meio mais poderoso para alcançá-la. Mas só funciona se recebermos com humildade, com fé, com disposição de ser purificados. E ajoelhar-se é o gesto que expressa tudo isso. O que fazer com esta revelação? Se você tem pecados veniais, não tenha medo de comungar. Você não precisa estar perfeito. Precisa estar em estado de graça, sem pecado mortal. Mas quando comungar, ajoelhe-se se puder. Abra seu coração. Peça a Jesus para purificar tudo em você que não é santo e deixe as chamas trabalharem. Vai arder? Sim, às vezes espiritualmente. Você vai sentir incômodo interior. Vai perceber defeitos que não via antes. Vai sentir chamados para mudanças que preferiria evitar. Isso são as chamas purificando. Não resista. Aceite, coopere. E em poucos meses você vai notar que está diferente, mais puro, mais santo, mais livre. Tudo porque você deixou a Eucaristia fazer o que ela foi criada para fazer. Purificar, santificar, transformar. Mas agora, prepare-se para a 7ª revelação, porque esta vai te mostrar por que alguns santos passavam horas de joelhos após comungar,
Revelação 7. O que acontece quando você permanece de joelhos por mais de 30 minutos após a comunhão? Você já reparou que alguns santos permaneciam prostrados após a missa por horas? São João Maria Vianney, o cura d'Ars, frequentemente permanecia de joelhos diante do sacrário por 2, 3 horas após comungar. São Padre Pio ficava tanto tempo de joelhos após a missa que os frades tinham que lembrá-lo de que havia outras atividades. Santa Teresinha do Menino Jesus relata que após comungar, ela ficava tão absorta em oração que perdia a noção do tempo. Por quê? O que eles sabiam que nós não sabemos? Santa Francisca viu. Em agosto de 1433, após comungar, ela permaneceu de joelhos por mais de 1 hora. E durante essa hora, teve uma visão do que Jesus estava fazendo dentro dela. Viu que nos primeiros 15 minutos, Jesus purificava, queimava pecados veniais, limpava manchas, removia impedimentos. Depois dos 15 minutos, quando as espécies eucarísticas já haviam sido consumidas e Jesus não estava mais fisicamente presente, algo diferente começava. A graça sacramental, que permanece muito além da presença física, começava um trabalho mais profundo. Jesus começava a plantar. Francisca viu que Jesus plantava virtudes em sua alma, como um jardineiro planta sementes em solo fértil, uma semente de paciência aqui, uma semente de caridade ali, uma semente de pureza acolá. E cada semente precisava de tempo para ser bem plantada. Precisava de silêncio, de quietude, de receptividade contínua. Se ela se levantasse após 15 minutos, interromperia o plantio. As sementes seriam jogadas, mas não bem enterradas, e muitas não germinariam. Mas se permanecesse de joelhos, quieta, receptiva, Jesus tinha tempo para plantar profundamente. E Francisca viu que quanto mais tempo ela permanecia de joelhos, mais sementes Jesus conseguia plantar. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E cada semente plantada germinaria nos dias seguintes. Se tornaria virtude real, mudança concreta, santidade visível. Ela viu que os santos que permaneciam horas de joelhos após comungar não faziam isso por devoção exagerada. Faziam porque sabiam que Jesus estava trabalhando e não queriam interromper o trabalho. Eram sábios o suficiente para perceber que aquele tempo de joelhos valia mais do que todas as outras atividades do dia, porque era tempo com Jesus, tempo de transformação real, tempo de santificação profunda. O arcanjo Rafael explicou algo crucial. As pessoas buscam santidade através de esforço próprio, jejuns, penitências, orações longas, e estas coisas têm valor. Mas a santidade verdadeira vem de deixar Jesus trabalhar em você. E o melhor momento para isso é após comungar, quando a graça sacramental está no auge. Francisca compreendeu que ela poderia passar horas fazendo penitências ou poderia passar 1 hora de joelhos após comungar. O segundo produziria muito mais frutos, porque no primeiro caso, ela estava fazendo. No segundo, Jesus estava fazendo nela. E o trabalho de Jesus é infinitamente mais eficaz do que o nosso esforço. Ela começou então a praticar isso diariamente. Após comungar, permanecia de joelhos por pelo menos 30 minutos, às vezes 1 hora, e viu mudanças extraordinárias em poucos meses. Virtudes que ela lutava para adquirir há anos começaram a brotar naturalmente. Paciência com os filhos, caridade com o marido, mansidão com os empregados, pureza de pensamentos. De onde vinham essas mudanças? Das sementes que Jesus plantava durante os 30 minutos de joelhos após cada comunhão. O que isso significa para você? Significa que se você quer santidade real, não apenas aparente, precisa dar tempo a Jesus para trabalhar em você. E o melhor tempo é após comungar. Não precisa ser 1 hora. Comece com 20 minutos, depois 30. Vá aumentando conforme conseguir, mas não se levante. Não corra de volta para a vida comum. Permaneça.
De joelhos, se puder, em silêncio, receptivo, e deixe Jesus plantar. Nos primeiros dias, vai parecer que nada está acontecendo. Sua mente vai vagar. Você vai pensar em 1000 coisas, vai sentir inquietação. Normal. Continue. Com o tempo, a quietude interior virá, a receptividade aumentará, e você começará a perceber que algo está mudando em você. Defeitos antigos enfraquecendo, virtudes novas brotando, paz crescente. De onde vem isso? Dos 30 minutos de joelhos após comungar, quando você deixou Jesus ser jardineiro da sua alma. Esta é a sabedoria dos santos. Este é o atalho para a santidade. Não mais esforço próprio, mais tempo de joelhos após comungar. Simples assim. Agora vamos para a 8ª revelação, e esta é sobre o maior perigo de receber a comunhão de pé. Revelação 8. O perigo silencioso de comungar de pé sem reverência. Esta revelação é um alerta sério e precisa ser dito com amor, mas com clareza. Há um perigo real em receber a comunhão de pé, não porque seja inválido, não porque seja proibido, mas porque facilita algo perigoso, a familiaridade excessiva. Santa Francisca viu isso acontecer repetidamente. Em setembro de 1430, ela teve uma visão de uma paróquia moderna. Viu dezenas de pessoas indo comungar, grande parte de pé, pegando a hóstia na mão, voltando para o banco, sentando imediatamente. E viu que em muitos havia algo terrível, ausência de fé real. Eles acreditavam intelectualmente que era Jesus, mas não sentiam isso, não tremiam, não se maravilhavam, não se prostravam interiormente. Recebiam como quem recebe um pedaço de pão comum, com indiferença, com rotina, com frieza. E Francisca viu Jesus dentro deles, triste, não ofendido com raiva, mas triste com tristeza profunda, como um rei que entra em um palácio e ninguém se levanta para honrá-lo. Como um pai que volta para casa e os filhos não saem correndo para abraçá-lo. Ele estava lá, presente, real, mas não era reconhecido. Não era amado como merecia. E essa indiferença feria o coração de Jesus mais do que qualquer pecado grosseiro. O arcanjo Rafael explicou a Francisca: a familiaridade excessiva mata a reverência. E sem reverência, a fé enfraquece. E sem fé, as graças são bloqueadas. Francisca viu que quando as pessoas comungavam de pé, com pressa, sem recolhimento, tendiam a desenvolver essa familiaridade perigosa. Começavam a ver a Eucaristia como algo comum, como parte da rotina, como obrigação social, e perdiam o tremor sagrado, perdiam a consciência do milagre, perdiam a capacidade de se maravilhar. Isso não acontecia com todos. Havia pessoas que recebiam de pé, mas com fé profunda, com reverência genuína, com amor ardente. Mas eram a minoria. A maioria caía na rotina, na familiaridade, na indiferença. E Francisca viu as consequências. Viu que esses católicos, mesmo comungando frequentemente, não cresciam espiritualmente. Permaneciam medianos, mornos, sem fervor. Porque a graça eucarística estava sendo bloqueada pela falta de fé e reverência. Jesus estava lá, mas como eles não o reconheciam verdadeiramente, não abriam o coração completamente, e Jesus não forçava a entrada. Resultado, comunhões estéreis, sem frutos, sem transformação. Desperdício trágico. Francisca viu o contrário também. Viu almas simples que comungavam de joelhos com fé profunda, mesmo sem educação teológica. E essas almas eram transformadas. A graça fluía livremente. Jesus trabalhava intensamente. Virtudes brotavam. Santidade crescia. Porque havia reverência, havia fé, havia humildade. E essas três coisas abrem as comportas da graça. Como está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, falando sobre Nazaré. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, apenas curou alguns doentes impondo as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus não pôde fazer milagres não porque não quisesse,
mas porque a incredulidade bloqueava. O mesmo acontece na Eucaristia. Jesus quer transformar você, quer santificá-lo, quer curá-lo, mas se você se aproxima com indiferença, com familiaridade excessiva, com falta de fé real, ele não pode fazer o que deseja. Você bloqueia. E a forma mais fácil de desenvolver essa indiferença é comungar sempre de pé, com pressa, sem recolhimento. Aos poucos, imperceptivelmente, a reverência diminui. O tremor sagrado desaparece, a rotina se instala e a Eucaristia se torna vazia para você. Não porque Jesus não esteja lá, mas porque você não está verdadeiramente receptivo. Como evitar isso? Ajoelhe-se, sempre que puder, mesmo que outros estejam de pé, mesmo que pareça estranho, porque ajoelhar-se mata a familiaridade. Lembra você de que está diante do Rei dos Reis. Protege a reverência. Mantém viva a fé. Se não pode se ajoelhar por algum motivo físico, ao menos faça uma profunda inclinação. E receba com o coração tremendo. E após receber, não volte imediatamente à distração. Permaneça em adoração. Reconheça quem está em você. É Deus. É o Criador do universo. É o Salvador que morreu na cruz. Ele está em você agora. Por 15 minutos, ele habita fisicamente em seu corpo. Isso não é rotina. Isso é milagre. Isso é o maior presente que você pode receber nesta vida. Trate como tal. E a familiaridade jamais tomará conta de você. Agora vamos para a 9ª revelação. E esta vai te mostrar o que acontece no purgatório com quem comungou de joelhos durante a vida. Revelação 9. Como cada comunhão de joelhos diminui seu tempo no purgatório. Esta revelação deveria ser ensinada em todas as paróquias, porque mudaria completamente como os católicos se aproximam da Eucaristia. Santa Francisca não viu apenas o céu e o inferno. Ela viu o purgatório, passou horas em êxtase contemplando as almas que lá sofrem e descobriu segredos extraordinários. Em outubro de 1433, ela foi arrebatada ao purgatório, viu as chamas purificadoras, ouviu os gemidos das almas, contemplou o sofrimento que purifica, mas viu também as diferenças entre as almas. Algumas estavam no purgatório inferior, onde o sofrimento é quase como o do inferno, só que temporário. Outras estavam no purgatório superior, onde o sofrimento é leve e curto. E ela perguntou ao arcanjo Rafael, por que essa diferença? E ele respondeu, depende de quantos pecados a alma levou consigo, de quanto apego desordenado permaneceu, de quanta purificação ainda é necessária. Mas então o arcanjo mostrou algo extraordinário a Francisca. Mostrou 2 almas ambas haviam morrido no mesmo dia. Ambas em estado de graça, ambas com pecados veniais semelhantes. Uma estava no purgatório inferior, sofrendo intensamente. A outra estava no purgatório superior, com sofrimento leve. A diferença? A primeira havia comungado irregularmente durante a vida, às vezes de pé, às vezes sentada, sempre com pressa, sem reverência profunda. A segunda havia comungado diariamente, sempre de joelhos, sempre com o máximo de reverência possível. E essa diferença na forma de comungar havia produzido uma diferença enorme na purificação. A que comungava de joelhos havia sido purificada gradualmente durante a vida. Cada comunhão queimava pecados veniais. Cada comunhão cortava apegos. Cada comunhão santificava. Quando morreu, estava quase totalmente pura. Precisava apenas de leve purificação final. A que comungava sem reverência recebia Jesus, sim. Mas as graças purificadoras eram bloqueadas pela falta de fé e humildade. Os pecados veniais se acumulavam. Os apegos permaneciam. Nada era purificado durante a vida. Quando morreu, precisava de purificação profunda, dolorosa, longa. O arcanjo explicou. Cada comunhão digna, recebida de joelhos, com humildade profunda, pode diminuir anos de purgatório.
porque purifica aqui o que não precisará ser purificado depois da morte. Francisca viu isso concretamente. Viu uma alma que durante 40 anos comungou diariamente de joelhos. Quando morreu, passou apenas 3 dias no purgatório. 3 dias. Viu outra alma que durante 40 anos comungou apenas aos domingos, de pé, sem reverência. Quando morreu, enfrentou 30 anos de purgatório, 30 anos de sofrimento que poderia ter sido evitado. A diferença? A primeira deixou a Eucaristia purificá-la durante a vida. A segunda desperdiçou as graças purificadoras. Isso é matemática espiritual. Cada comunhão digna de joelhos, menos tempo de purgatório. Cada comunhão indiferente de pé, tempo de purgatório acumulado. Você escolhe, quer passar décadas no purgatório após a morte, continue comungando com indiferença. Quer passar dias ou semanas apenas, comece a comungar de joelhos com máxima reverência, o mais frequentemente possível. São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas será salvo, como que pelo fogo. Este fogo é o fogo do purgatório. Vai queimar tudo que não é santo em você. Mas você pode diminuir dramaticamente esse fogo comungando bem agora. Cada comunhão de joelhos queima aqui o que não precisará ser queimado depois. Francisca viu almas no purgatório gritando para os vivos: comungue! Comungue de joelhos! Comungue com fervor! Não desperdice a Eucaristia como eu desperdicei. Não queira sofrer aqui o que poderia ser evitado na terra. Mas ninguém ouvia, porque não podemos ver o purgatório, não podemos sentir o sofrimento das almas. Mas Francisca viu e nos avisou. E agora você sabe, cada comunhão de joelhos é uma oportunidade de queimar anos de purgatório. Cada comunhão indiferente é uma oportunidade desperdiçada. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar comungando de qualquer jeito? Ou vai começar a comungar como os santos, de joelhos, com reverência máxima? A escolha é sua, mas as consequências são eternas. Agora, vamos para a 10ª e última revelação. E esta é a mais importante de todas. Revelação 10. O que Jesus disse a Santa Francisca sobre quem comungará de joelhos nos últimos tempos. Esta revelação final é tanto esperança quanto profecia. Em novembro de 1439, um ano antes de morrer, Santa Francisca teve sua última grande visão sobre a Eucaristia. Jesus apareceu a ela em glória. As chagas brilhavam como sóis. O coração aberto mostrava as chamas do amor divino. E ele falou sobre os tempos futuros, sobre o que aconteceria com a Eucaristia. E disse algo que deixou Francisca tremendo. Virá tempo em que muitos receberão meu corpo sem reverência, de pé, com pressa, com indiferença, como quem recebe pão comum, e meu coração sofrerá. Mas mesmo nesses tempos haverá almas fiéis, almas que se ajoelharão, almas que me adorarão na Eucaristia com fé ardente, almas que reconhecerão minha presença real. E sobre essas almas eu derramarei graças extraordinárias, porque elas me consolarão, porque elas professarão a fé quando outros a perderem, porque elas honrarão o que outros desprezarem. Francisca perguntou: Senhor, como reconhecerei essas almas? E Jesus respondeu: pelos frutos. Elas crescerão rapidamente em santidade, terão paz profunda, resistirão às tentações com facilidade, serão transformadas visivelmente. Porque cada vez que se ajoelharem diante de mim na Eucaristia, eu as encherei de graças que outros nem imaginam existir. Graças de conversão, graças de cura, graças de santificação. Elas serão a luz nos tempos de trevas, o sal quando tudo estiver sem sabor, a fé quando a incredulidade reinar. Francisca chorou, porque compreendeu que Jesus estava falando de hoje, estava falando de agora, estava falando de você. Estamos nesses tempos, tempos em que a maioria comungam de pé,
em que a reverência diminuiu, tempos em que muitos não creem verdadeiramente na presença real. Mas você pode ser diferente. Você pode ser aquela alma fiel que Jesus descreveu, aquela que se ajoelha, aquela que adora, aquela que reconhece. E se você escolher esse caminho, Jesus promete graças extraordinárias, não graças comuns, não graças pequenas, graças extraordinárias. Transformação rápida, santidade crescente, paz profunda, vitória sobre tentações. Tudo isso porque você escolheu honrar Jesus na Eucaristia da forma mais profunda, ajoelhando-se. Francisca viu essa promessa sendo cumprida em sua própria vida. Ela comungou de joelhos diariamente por décadas e foi transformada, de nobre mimada à mística profunda, de mulher comum à santa extraordinária, de pecadora à contemplativa. A Eucaristia fez isso, Jesus fez isso, através das comunhões diárias de joelhos, e Jesus quer fazer o mesmo com você. Não importa quem você é agora, não importa quantos pecados você tem, não importa quão longe de Deus você está. Se você começar a comungar de joelhos, com reverência máxima, com fé ardente, com humildade profunda, Jesus transformará você. Em poucos meses, você será diferente. Em poucos anos, será irreconhecível, porque a Eucaristia tem esse poder. Jesus tem esse poder. Mas precisa da sua cooperação, precisa da sua humildade, precisa do seu joelho dobrado. Como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará, mais cedo ou mais tarde, aqui ou no juízo final. Mas quem dobra os joelhos agora, voluntariamente, em adoração, receberá recompensa. Quem espera para dobrar depois, será tarde demais para receber as graças desta vida. Escolha bem. Agora você sabe as 10 revelações de Santa Francisca Romana sobre receber a hóstia de joelhos. Sabe o que acontece no céu. Sabe por que os santos choravam, sabe o tormento dos demônios, sabe sobre o tempo de permanência, sabe sobre boca versus mão, sabe sobre as chamas purificadoras, sabe sobre os frutos do recolhimento prolongado, sabe sobre os perigos da familiaridade, sabe sobre o purgatório, sabe sobre a promessa de Jesus para os últimos tempos. Isso muda tudo. Como Francisca disse ao seu confessor, o amor de Jesus na Eucaristia é como um oceano infinito. Quanto mais profunda a humildade com que nos aproximamos, mais profundamente mergulhamos neste oceano. Da próxima vez que você for comungar, lembre-se, você tem uma escolha, pode receber de pé, é válido, Jesus estará lá. Ou pode se ajoelhar e com esse gesto simples entrar mais profundamente no oceano do amor divino. Receber graças mais abundantes, ser transformado mais rapidamente, diminuir seu purgatório, consolar o coração de Jesus, atormentar o inferno, ser luz nos tempos de trevas. Tudo isso com um gesto, dobrar os joelhos. A escolha é sua. Mas agora você não pode dizer que não sabia. Nos comentários, compartilhe. Você vai começar a comungar de joelhos? Qual dessas revelações mais tocou seu coração? Escreva o nome de alguém que precisa ouvir isso. Se este vídeo transformou sua visão sobre a Eucaristia, compartilhe. Há católicos que comungam há anos sem saber essas verdades. Você pode ser instrumento de Deus para mudá-los. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, você encontrará mais revelações dos santos que poucos conhecem, verdades que podem transformar sua vida espiritual. Santa Francisca Romana intercede por todos nós. Aumenta nossa fé na Eucaristia. Ensina-nos humildade de nos ajoelharmos diante do Rei dos Reis. Faz com que cada comunhão seja fonte de transformação profunda. E que na próxima vez que você receber Jesus, você o receba de joelhos.
com o coração tremendo, com fé ardente, com humildade total, porque Ele merece, porque você merece receber o máximo de graças possíveis. Até o próximo vídeo e que Jesus Eucarístico transforme sua vida.